Enquanto todo mundo estava olhando para o lado errado, a engenharia do mercado mudou. Nos últimos meses, a mídia automotiva brasileira foi inundada por um barulho ensurdecedor. Foi a Stellantis travando uma guerra de narrativas com a General Motors. Foi a Ford parando o país com o lançamento tecnológico de sua nova picape. Foram as marcas tradicionais gastando milhões em eventos de gala em São Paulo para anunciar o futuro. Mas enquanto o mercado fazia pirotecnia, a maior montadora do mundo agia em silêncio absoluto. Sem press releases bombásticos, sem campanhas multimilionárias com influenciadores de dancinhas, a Toyota executou uma jogada de xadrez corporativo que quase ninguém percebeu. Uma estratégia de longo prazo que a posicionou para dominar o mercado brasileiro de uma forma que nenhuma outra montadora conseguiu fazer nos últimos 20 anos. Neste vídeo, você vai entender por que os movimentos discretos da Toyota em 2026 devem acender o sinal de alerta nas concorrentes. Você vai ver o que está acontecendo dentro da fábrica de Sorocaba que ninguém está falando. E você vai entender por que, dependendo de qual lado da mesa você está, seja como consumidor, investidor ou entusiasta, o que vem aí pode te assustar ou te animar profundamente. Fica até o final, porque o movimento mais importante dessa estratégia está guardado para os últimos minutos desse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Esse é exatamente o tipo de análise que a gente publica toda semana, indo fundo onde a grande mídia automotiva não chega. Para entender o que a Toyota está fazendo agora, em 2026, a gente precisa dar um passo atrás e analisar o contexto. O Brasil não é para amadores. O mercado automotivo nacional é um dos mais complexos do planeta. E a razão é simples. O brasileiro não compra carro como o europeu ou o norte-americano compram. Aqui, o consumidor médio raramente usa só a lógica da planilha. O brasileiro compra pela emoção, pelo status, pela durabilidade percebida e principalmente pelo medo de errar. O carro para a classe média e alta no Brasil não é só um meio de transporte. É um dos maiores patrimônios financeiros da família, logo atrás do imóvel. Perder dinheiro na revenda ou ficar com o carro parado na oficina por falta de peças é o maior pesadelo de quem vai assinar um financiamento de 5 anos. E nenhuma montadora entendeu essa psicologia melhor do que a Toyota. Nos últimos 10 anos, enquanto Fiat, Chevrolet e Volkswagen travavam uma guerra sangrenta, uma carnificina de preços, bônus e descontos para liderar o segmento de entrada, a Toyota permaneceu intocável. Ela não estava construindo participação de mercado, ela estava construindo algo muito mais valioso e Infinitamente mais difícil de replicar. Uma reputação impenetrável. A Hilux virou símbolo de robustez indestrutível. O Corolla virou o sinônimo absoluto de carro certo. Aquela compra racional que ninguém questiona no almoço de domingo. E o Yaris foi uma tentativa de preencher espaço, que teve seus altos e baixos. Mas até nos erros, a engenharia de processos da Toyota aprendeu rápido e corrigiu a rota. Agora, essa estratégia mudou de fase. E os números de 2026 começam a revelar o tamanho real do impacto. Vamos olhar para os dados, porque é nos números que a estratégia se esconde. No primeiro trimestre de 2026, enquanto o mercado geral dava sinais claros de desaceleração e fadiga por crédito restrito, a Toyota registrou crescimento sólido nos emplacamentos no Brasil. Mas o que realmente chamou a atenção dos analistas do setor não foi o volume total, foi o mix de produtos. A montadora aumentou de forma agressiva a participação de veículos híbridos na sua carteira nacional. E aqui mora o pulo do gato. enquanto as concorrentes tradicionais se desesperaram com a chegada das marcas chinesas e começaram a correr para eletrificar suas frotas às pressas, jogando carros 100% elétricos no mercado sem que houvesse rede de recarga pronta, sem treinamento de pós-venda, sem preparar a cultura do consumidor, a Toyota já estava há quase uma década pavimentando o que a gente chama de o caminho do meio, a tecnologia híbrida flex. Pensa comigo com a cabeça do cliente. O Brasil é um país continental. Não temos infraestrutura de carregadores rápidos nas rodovias que ligam o interior aos grandes centros. O brasileiro tem um medo real e legítimo de ficar sem bateria no meio do nada. A engenharia da Toyota mapeou esse comportamento antes de todo mundo e apostou no híbrido como a ponte perfeita para a transição energética. O resultado? O RAV4 híbrido
O Corolla Cross híbrido e o Corolla Altis híbrido operam hoje com margens saudáveis, e em muitas capitais, como São Paulo e Belo Horizonte, com filas de espera nas concessionárias. Enquanto os outros tentam vender o futuro que o Brasil ainda não consegue suportar, a Toyota vende o presente perfeito. Mas tem uma engrenagem oculta por trás de tudo isso que quase ninguém está olhando, e ela fica em Sorocaba. A fábrica da Toyota em Sorocaba, no interior de São Paulo, foi inaugurada em 2012. Por muito tempo, o público a associou apenas à produção do Etios, um carro mecanicamente fantástico, mas que nunca conquistou o coração do brasileiro por causa do design controverso e do painel centralizado. Na época, muitos críticos e concorrentes disseram: vejam, a Toyota não sabe fazer carro compacto para mercados emergentes. Eles não conseguem competir na base. O que esses críticos não entenderam é que o que estava acontecendo em Sorocaba não era sobre o sucesso comercial de um modelo específico, era sobre aprendizado, era sobre calibração, era sobre fundação. A Toyota usou a planta de Sorocaba para treinar e moldar uma mão de obra ultra especializada sob os pilares do TPS, o Toyota Production System, o sistema Toyota de produção. Estamos falando do modelo industrial mais copiado e, ironicamente, menos compreendido do mundo. Conceitos como Just-in-Time e Kaizen, a filosofia da melhoria contínua, foram internalizados na cultura dos fornecedores locais durante anos a fio. Quando o Etios finalmente saiu de linha, Sorocaba não morreu. Ela passou por uma reconversão silenciosa e cirúrgica. A planta foi completamente adaptada para produzir veículos de maior valor agregado e plataformas modulares globais. E em 2026, os sinais são inequívocos. A Toyota está finalizando a preparação para a nacionalização e o fornecimento local de componentes de alta tecnologia para motores híbridos. Sabe o que isso significa na prática? Quando essa chave virar completamente, a Toyota terá uma vantagem competitiva em custos que nenhuma marca importada ou concorrente instalada conseguirá quebrar no curto prazo. É a produção local, imune às variações cambiais extremas, entregando eficiência para um país que ainda vai demorar décadas para ter uma malha elétrica automotiva ideal. Enquanto as rivais dependem do dólar e do yuan para montar os carros que vendem aqui, a Toyota estará fabricando a sua vantagem dentro do próprio Brasil. Mas existe uma terceira perna nessa estratégia silenciosa, e ela talvez seja a mais subestimada de todas. Ela diz respeito à forma como a Toyota se comunica, ou melhor, a forma como ela deliberadamente não se comunica. A Toyota é, historicamente, uma das montadoras que menos gasta em campanhas de oportunidade ou grandes promoções de varejo no Brasil. No entanto, é a que mais colhe em percepção de valor. Como isso é possível? Enquanto a concorrência precisa patrocinar reality shows, eventos de música e pagar cachês astronômicos para influenciadores digitais tentarem convencer o público de que o carro deles é bom, a Toyota adota a filosofia do marketing invisível. Ela deixa o produto construir o seu próprio legado. E o maior porta-voz desse legado atende por um nome: Hilux. No Brasil, a Hilux transcendeu a categoria de picape. Ela virou uma instituição. É o veículo que o produtor rural compra porque o pai dele usou e nunca quebrou. É o carro que o empresário da construção civil escolhe porque sabe que aguenta o abuso do canteiro de obras. É o símbolo máximo de que o operador do agronegócio prosperou. Esse fenômeno gera o que o mercado financeiro chama de brand equity, o valor intangível da marca. E esse escudo de confiabilidade da Hilux contamina positivamente todo o resto do portfólio. Quando o cliente entra na concessionária para olhar um Corolla Cross, ele não está comprando chapas de aço e telas digitais. Ele está comprando o selo de garantia invisível da engenharia Toyota. É isso que permite que a marca sustente margens de lucro elevadas, enquanto as rivais precisam queimar estoque, oferecendo bônus de fábrica e cashback agressivo para conseguir girar o pátio. Mas toda estratégia tem pontos cegos, e seria desonesto da nossa parte não falar sobre eles. A Toyota tem desafios gigantescos pela frente em 2026, e qualquer erro de cálculo pode custar caro. O cenário atual apresenta 3 riscos reais. O primeiro, e mais óbvio, chama-se a invasão chinesa. Marcas como BYD e GWM não estão apenas de passagem, elas fincaram raízes no Brasil, comprando fábricas antigas e investindo pesado em produção local. E ao contrário do que aconteceu em mercados mais conservadores, como o europeu ou o norte-americano, o consumidor brasileiro se mostrou extremamente aberto a testar essas novas marcas. O motivo é direto:
o fator uau tecnológico aliado a preços extremamente agressivos. Se a BYD conseguir consolidar uma percepção de durabilidade e pós-venda nos próximos 3 anos, a estratégia premium da Toyota começará a sofrer uma pressão inédita nas faixas de preço intermediárias. O segundo risco é a janela de tempo do híbrido. A tecnologia híbrida é, por definição, uma tecnologia de transição. Se o governo brasileiro implementar mudanças regulatórias severas, ou se houver um subsídio maciço para a infraestrutura de carregamento elétrico puro mais rápido do que o mercado prevê, a aposta da Toyota no híbrido pode perder o compasso do futuro. E o terceiro problema é a percepção de preço versus entrega. Com a pressão inflacionária global e a perda de poder de compra da classe média alta, justificar o preço de um Corolla Cross híbrido diante de concorrentes que entregam o dobro de telas, teto solar panorâmico e assistentes de condução por um valor menor está se tornando uma tarefa cada vez mais difícil. O mercado de 2026 exige mais do que herança, exige entrega imediata. A Toyota sabe disso, e é exatamente por isso que o próximo movimento que vou te mostrar é o mais importante de toda essa análise. Antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Esse tipo de conteúdo, que vai nos bastidores, onde a mídia tradicional não entra, sai toda semana aqui. Não perde. A pergunta que fica é: como a Toyota vai responder a esses riscos nos próximos 24 meses? A resposta está em 2 movimentos estratégicos de grande escala, que estão sendo desenhados nos bastidores para o segundo semestre de 2026. É o que chamamos de a pinça estratégica. Movimento número 1, o ataque frontal no segmento de SUVs compactos. Este é, atualmente, o segmento mais volumoso e rentável do Brasil, dominado por modelos da Fiat, Jeep e Volkswagen. A Toyota esteve historicamente ausente dessa faixa de entrada com um produto de volume. As informações de bastidores apontam para o desenvolvimento de um inédito SUV compacto híbrido, construído sobre a base de Sorocaba, projetado para atuar na faixa de 150 a 180 mil reais. Se esse carro chegar ao mercado com o selo híbrido flex da marca e preço competitivo, o impacto nas concorrentes vai ser devastador. Elas não têm resposta pronta para esse produto. Movimento número 2. O ataque pelos flancos, através da distribuição. A grande fraqueza geográfica da Toyota no Brasil sempre foi a concentração nos grandes centros do Sul e Sudeste e nas regiões consolidadas do agronegócio no Centro-Oeste. No Norte e no Nordeste, marcas como Fiat e Chevrolet dominam o varejo há décadas. A Toyota iniciou uma expansão silenciosa de sua rede de concessionárias e postos de serviço avançados justamente nesses estados, regiões onde a concorrência achava que estava absolutamente segura. Quando você une um novo produto de maior volume com uma rede de distribuição expandida onde o rival estava dormindo, você cria a armadilha perfeita. É assim que as grandes marcas consolidam mercados, atacando de frente com o produto e de lado com a logística, ao mesmo tempo, sem aviso. No fim do dia, o que toda essa movimentação silenciosa significa para você? Se você é consumidor, os próximos meses abrem uma janela de oportunidade interessante. Fique atento às concessionárias a partir do segundo semestre, antes da chegada da nova linha de compactos, que vai reajustar o posicionamento de toda a marca. Modelos consolidados como o Corolla Cross e o RAV4 tendem a passar por campanhas de fidelização com condições de financiamento diferenciadas. É o momento de agir, antes que o mercado reajuste os preços para cima. Se você é profissional ou investidor do setor automotivo, a lição é clara. A consistência de marca e o planejamento de processos quase sempre vencem o barulho das guerras de preço de curto prazo. O manual da Toyota mostra que focar na base industrial e na confiança do cliente constrói um legado que sobrevive às modas passageiras do mercado. Presta muita atenção ao silêncio. No mundo dos negócios, quando uma empresa gigante age sem fazer barulho, é quando ela está mais preparada para vencer. A Toyota pode não liderar o ranking de volume total de emplacamentos no Brasil hoje, mas ela está cimentando o caminho para garantir que, quando sua estrutura estiver completa, reverter sua dominância será uma tarefa quase impossível para qualquer concorrente. E por falar em dominância, se você quer continuar acompanhando os bastidores do mercado automotivo com esse nível de profundidade, se inscreve no canal agora.
ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender o que está acontecendo no mercado antes de todo mundo. A gente cresce junto. Agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que a consistência silenciosa da Toyota vai prevalecer? Ou a tecnologia agressiva das marcas chinesas vai atropelar essa estratégia no Brasil? Eu leio e respondo todo mundo. Até o próximo vídeo.